voltamos a mais um vídeo de perguntas e respostas deste canal. Vídeo em que eu seleciono algumas das dúvidas e perguntas que vocês deixam nos comentários para responder com mais detalhes em vídeo. Vamos lá? Então, a nossa primeira pergunta é da Ana Cláudia. E ela me perguntou: doutora, tem tratamento para tonturas relacionadas a AVC cerebelar? Bom, então ela me disse que ela ou alguém que ela conhece teve um AVC no cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que a gente tem dentro do nosso cérebro e dentre várias funções, uma delas é o equilíbrio, além de coordenação. E se o paciente realmente teve um AVC no cerebelo, isso pode comprometer de fato o equilíbrio desse paciente. E nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar esse paciente. Primeiro, ouvir a história, entender que tipo de tontura que esse paciente relata. É uma tontura de via girar, é um desequilíbrio, é uma certa instabilidade. Examinar esse paciente para a gente entender se o relato que ele tem de tontura tem realmente relação com alguma lesão no cerebelo e até entender se teve uma relação temporal, se logo depois do AVC o paciente começou a ter algum relato de tontura. E uma vez que houve uma lesão em uma estrutura responsável pelo equilíbrio, o que a gente precisa fazer é reabilitar esse paciente, porque a gente não consegue reverter o que ficou de sequela desse AVC, se realmente ficou uma sequela. E aí, portanto, a gente tem que pensar na reabilitação do equilíbrio ou a reabilitação vestibular, que são exercícios feitos junto a um profissional adequado para otimizar o equilíbrio do paciente, estimular onde houve a lesão ou até compensar com outros sistemas que também trabalham para o equilíbrio a lesão que o paciente apresentou no cerebelo. Então, sim, é possível reabilitar esse paciente, não necessariamente a gente consegue reverter a lesão que houve ali, mas reabilitar, fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida, exerça suas atividades e melhore provavelmente aí da queixa que ele está apresentando. Então, Ana, o que eu te indico é que você busque um médico especialista para que possa avaliar e direcionar você ou a pessoa que você conhece ao tratamento mais adequado. A nossa segunda pergunta é da Ariel e ela colocou assim: pulsátil pode ser devido a lesões no ouvido? Bom, esse comentário a Ariel deixou no vídeo de zumbido pulsátil, em que eu falo sobre algumas causas que podem gerar esse barulho pulsátil no ouvido. E bom, o zumbido no ouvido tem diversas causas, tanto o zumbido que não pulsa quanto o zumbido que pulsa. Quando a gente fala do zumbido que não pulsa, a principal causa de fato é alguma coisa que aconteceu dentro do ouvido do paciente ou uma perda auditiva já estabelecida. Já quando falamos de um zumbido que pulsa, outras causas costumam ser mais comuns do que uma lesão dentro do ouvido. E que causas são essas? Primeiro, causas musculares, então alterações de músculos ou ao redor do ouvido ou dentro do próprio ouvido, na orelha média. Algumas doenças dentro do ouvido podem causar um zumbido pulsátil, como por exemplo, deiscência de canal semicircular superior, ou tumores benignos como o glomo timpânico podem ser causa de um zumbido pulsátil. E outra causa que a gente precisa considerar e investigar, principalmente diante de um zumbido pulsátil síncrono, ou seja, que vai exatamente no ritmo dos batimentos cardíacos, são causas vasculares, alterações de vasos próximos ao ouvido, dentro do ouvido ou mesmo em algumas regiões do cérebro. Então, o mais comum é que o zumbido pulsátil não seja causado por lesões dentro do próprio ouvido. Mas lembrando sempre que seja o zumbido que pulsa ou o zumbido que não pulsa, a gente sempre vai precisar investigar uma causa para que aí a gente possa determinar um tratamento adequado. Vamos à nossa terceira pergunta e essa pergunta é da Lúcia Maria. Ela me disse: doutora, enjoos de carros, vômitos, é MNE? Esse quadro que a Lúcia Maria está relatando de enjoo e vômitos dentro do carro é um quadro típico de cinetose. Isso não é necessariamente uma doença. Na verdade, são pacientes que já têm uma certa predisposição a um conflito sensorial de informações ali que em conjunto trabalham para controlar o equilíbrio e a postura do paciente.
associado a um estímulo específico, que é a movimentação passiva. Por exemplo, dentro de carro, dentro de um avião, dentro do metrô, dentro de um ônibus. Então, esses pacientes com cinetose, de forma objetiva, eles sentem mal-estar, que geralmente inclui enjoo, vômitos, às vezes sonolência, às vezes dor abdominal, dor na barriga, às vezes uma certa dor de cabeça e até tontura, quando são submetidos a essa situação de estar dentro de um carro, dentro de um barco. E geralmente, quando eles saem dessa situação, quando o estímulo cessa, eles melhoram. Então isso é cinetose, muito diferente da doença de Meniere, e que tem tratamentos completamente diferentes. Então, na doença de Meniere, você pode até ter enjoo, vômitos, mas é um quadro que tem vários outros sintomas associados e que não tem a ver com um estímulo específico, como acontece, por exemplo, na cinetose. Vamos à quarta e última pergunta. E essa pergunta é da Ana Lúcia. Ela disse: doutora, eu gostaria de saber se só o aparelho pode corrigir o zumbido no ouvido. Bom, gente, aqui a Ana está se referindo ao aparelho auditivo, responsável por corrigir a audição em pacientes que têm perda auditiva. Bom, Ana, não é só o aparelho auditivo que pode ajudar ou tratar o zumbido no ouvido. Existem diversos tipos de tratamento. Só que a gente precisa sempre partir da causa. Qual é a causa de zumbido no paciente, naquele paciente em específico? E é muito comum que o zumbido seja realmente causado por perda auditiva. Ou seja, a maioria dos pacientes que têm zumbido no ouvido já apresentam uma perda auditiva na audiometria. E geralmente é a perda do tipo neurosensorial, por lesão de estruturas sensoriais dentro do ouvido do paciente. E esse tipo de perda a gente não consegue reverter. Eu não consigo devolver um ouvido ao paciente que funciona 100%. E aí o que a gente precisa é corrigir essa perda auditiva, é reabilitar esse paciente. E isso é feito através do aparelho de amplificação sonora, o aparelho auditivo. E como o zumbido é geralmente causado pela perda, ou seja, pela privação de som, por não chegar som no ouvido do paciente de maneira adequada, quando ele coloca o aparelho auditivo e corrige essa perda, o mais comum de fato é que com o uso gradativo do aparelho, o zumbido sim vai melhorando, além de melhorar a audição dele, que é a principal função do aparelho, corrigir a perda e em consequência disso melhorar o zumbido. Então, de forma objetiva, o aparelho auditivo é o único tratamento para zumbido? Não, mas é o tratamento mais indicado em pacientes que têm zumbido e perda auditiva. Lógico que a gente tem que considerar sempre o tipo de perda, o que está causando a perda e o nível de perda auditiva que esse paciente tem. Bom, finalizamos aqui mais um vídeo de perguntas e respostas e eu já quero estimular você que está assistindo esse vídeo a deixar a sua dúvida aqui nos comentários, para que nos próximos vídeos a gente possa responder a sua pergunta, a sua dúvida. Até a próxima!